Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. Meus irmãos, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, temos por 3 vezes uma frase que se repete e também no Evangelho de João. Tende bom ânimo. Em Mateus capítulo 9, versículo 2 diz: Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disseram ao paralítico: Filho, tem bom ânimo. Em Mateus capítulo 9, versículo 22, diz assim: Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tende bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Em Mateus também, no capítulo 14, verso 27, diz: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, também repete a mesma frase. Só que Jesus ele acrescenta algo fundamental para o nosso aprendizado. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Meus irmãos, o nosso Jesus, ele venceu. E se ele venceu, ele nos faz mais que vencedores a todos aqueles que nele crê. Em nossa Bíblia, tudo que está escrito, meus irmãos, e principalmente o que está repetido, isso nos traz um alerta. E certamente é porque merece uma atenção especial. E quando Jesus, o nosso Senhor e nosso Mestre, ele nos repete algo, isso é porque se trata de um ensino vital. É de um ensino vital e essencial. E de um ensino carregado de propósito e vida e salvação espiritual. E por isso é tão significativo, é tão importante estarmos atentos e a perceber a todas as palavras que Cristo nos disse e nos tem dito até os dias atuais. A nossa Bíblia, ela vai nos declarar no livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso 8, vai dizer: Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus, ela permanece eternamente. Mateus 24, verso 35 nos ensina: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Meus irmãos, tudo vai passar, mas o que o nosso Senhor Jesus decretou assim há de se cumprir em todas as suas letras. E quando refletimos neste nosso texto bíblico inicial, podemos observar e aprender que pelo menos 4 vezes Jesus declarou aos nossos corações: tem bom ânimo. E a pergunta que eu faço aí: como tem estado o nosso ânimo? Meus amados, Deus tem uma ordem para nós. Não permitamos que o mundo venha ou possa ditar ou mesmo abalar o nosso ânimo. Quando tomamos essa postura, estamos declarando a todos os problemas que tentam nos afligir: a nossa esperança, o meu ânimo, ele está somente em Cristo Jesus, e não nas coisas, e não nas circunstâncias. Isso para nós não é, nem muito menos se torna apenas um conselho, e sim é ensino de vida, é uma tomada de direção e decisão, é a força que Cristo e é a força que encontramos em Cristo que nos sustenta através da sua palavra. E tudo isso em que todos os momentos estaríamos declarando ao mundo: somente em Cristo alcançamos e temos a nossa esperança. Somente em Cristo temos bom ânimo. Tudo isso é Cristo na nossa vida. Tudo isso é Cristo nos fortalecendo para caminhar a caminhada nessa terra. E, meus irmãos, quando caminhamos em uma terra, mas uma terra de aflições, com o coração cheio de fé, e desta ordem que Cristo nos dá, podemos aprender que, na primeira lição, nós aprendemos que Jesus, ele nos concede perdão, identidade, cura e cura interior. Quando Cristo declarou: Filho, tem bom ânimo, perdoados estão os seus pecados, Jesus, ele diz: tem bom ânimo ao paralítico antes da sua cura física. No texto, meus irmãos, no texto aprendemos que o ânimo que recebemos de Jesus, ele é puro e verdadeiro. Ele começa na cura da alma e no perdão e na restauração do nosso interior. O texto
apresenta Cristo identificando o homem e o chama de filho. Meus amados, diferente do mundo, nós temos sim uma identidade em Cristo Jesus. E ainda que não possamos caminhar, Ele, o Senhor, Ele dará ordem a seus anjos a nosso respeito para nos socorrer. Deus tem socorro para cada um de nós. A Bíblia, ela declara, livro dos Salmos, número 46, verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Meus amados, tenhamos ânimo em todo o tempo, em todos os momentos. Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. E ao refletir nessa frase que Jesus declara, Ele nos diz: tem bom ânimo. Meus amados, há uma ordem de Deus para cada um de nós, e a ordem é: tenhamos sim bom ânimo. Posso até estar, e se estou desempregado, mas ainda tenho ânimo. Posso até estar, e se estou acamado, estou adoecido, mas não percamos o bom ânimo. Estou enlutado, estou em luto, mas não perco o ânimo. Estou desempregado, mas não perco o ânimo. O texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 12 em diante, ele vai nos dizer: sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus irmãos, tenhamos sempre bom ânimo, pois não é no tempo bom, não é somente na bonança, mas podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, em todos os momentos e principalmente no tempo do dia mau. E é por isso que Cristo Jesus nos tem dito: tem bom ânimo. E ao prosseguir, podemos ver que Cristo, neste livro, Jesus, ele finaliza a sua frase na sua declaração: perdoado te são os teus pecados. Meus amados, o que mais precisamos não é carro, o que mais precisamos não é de casa nem riqueza deste mundo, mas o que mais precisamos é de que os nossos pecados sejam perdoados. E através dessa palavra, Jesus diz a cada um de nós: primeiro, Ele nos chama de filho, e Ele nos eleva o Espírito, nos consola e conforta a alma, nos dizendo: tem bom ânimo. E recebemos a principal das bênçãos de Deus: os pecados são perdoados. E com pecados perdoados, alcançamos a salvação que alcançamos somente em Cristo Jesus. E quando os pecados são perdoados, creia, aquilo que nos afastava de Deus é retirado. Aquilo que nos afastava de Cristo, de Deus, é eliminado. A Bíblia, ela vai nos ensinar, no livro do profeta Isaías, capítulo 59, verso 2, um texto muito conhecido: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Eu quero te convidar a crer que os nossos pecados, todos eles estão em Cristo Jesus perdoados. E não há mais separação entre nós e Deus. E o nosso Deus, ele está ouvindo sim as nossas orações e concedendo o desejo do nosso coração. E o segundo aprendizado que podemos encontrar no nosso texto é a segunda declaração de bom ânimo, a fé que toca em Jesus. Jesus, ele declarou: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. A mulher que vivia por anos com fluxo de sangue, ela ouviu isso após anos de sofrimento. Jesus, meu irmão, Jesus mostra que o ânimo, ele renasce quando tocamos nele, pela fé. Quando permitimos que a sua presença cure o que ninguém pode curar. E o terceiro aprendizado é que Cristo, ele faz a declaração: tenha bom ânimo. Aprendemos que não temas. Meu irmão, o Cristo, ele está também no dia de tempestade. Jesus declarou: tem bom ânimo, sou eu, não temais. No meio do vento, em meio ao medo e o caos, diferente dos nossos amigos, diferente de muitos, Jesus, ele se apresenta com quem domina as águas e quem acalma principalmente os corações dos seus. E o quarto aprendizado, aprendemos que ele venceu o mundo para que nos façamos mais que vencedores. Jesus declarou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui nessa declaração,
está o ápice de todas as declarações de Cristo. Cristo, meus irmãos, não apenas nos manda ter ânimo, ele dá a razão deste ânimo, o motivo em que devamos ter sim este ânimo. Não é por bênçãos materiais, mas porque ele, o nosso Cristo, ele venceu. Ele disse: eu venci. E se Jesus venceu, então ele venceu por cada um de nós, que o recebemos como o nosso único e suficiente Salvador, e para que nele sejamos também mais do que vencedores. Meus amados, e nessa nossa reflexão aprendemos que tudo que se diz mais de uma vez requer uma atenção especial, e é porque é um ensinamento importante para a nossa alma. Saiba que a repetição, ela é didática, e se Jesus repetiu, é porque ele quer que nós aprendamos. Meus irmãos, tudo que Jesus nos ditou não é somente importante, mas é vida, é poder para que nós que cremos na sua palavra. E através dessa nossa reflexão, nós aprendemos em nossa Bíblia que Cristo nos alertou no mínimo 4 vezes: tem de bom ânimo. E por fim ele declarou: eu venci. Portanto, se o nosso Jesus venceu, foi para nos fazer mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? E essa é a verdade que sustenta nós, a cada um cristão. O ânimo que vem da vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. As pessoas nesse mundo, meus irmãos, que não creem em Jesus, quando chega o grande dia do luto, que chega a cada um de nós, que chega a todos nós, elas se desesperam porque não têm a palavra de bom ânimo. Eles dizem: perdi para sempre, não sei onde está. Mas nós que cremos em Cristo, nunca declaramos perdemos, pois nós sabemos para onde foram e principalmente sabemos com quem estão. Para nós sabemos que a morte não é um fim, mas uma travessia. E para nós não é um adeus, é um até logo, é um até breve. Porque nós que cremos em Cristo Jesus e que certamente vamos todos um dia novamente nos reencontrar. E estaremos onde não há mais dor, onde não há mais choro, onde as ruas são de ouro e cristal, onde reinaremos para todo sempre com o nosso Pai, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, eu quero te convidar: entregue a sua vida a Jesus e reconheça Ele como seu único e suficiente Salvador. Amém? Guarda essa palavra no seu coração e que ao guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.